Atos capítulo 2, versículo 36 em diante. Amém? Portanto, que todo o Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Amém? Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que está na Bíblia, no Novo Testamento. Esse livro conta a história da igreja. Então, os primeiros passos da igreja. Na teologia, e muitos estudiosos chamam esse tempo do tempo da igreja primitiva, porque eram os primeiros passos da igreja, as primeiras decisões, as primeiras situações. E esse texto que eu acabei de ler é a conclusão de uma pregação do apóstolo Pedro, quando há uma manifestação visível a toda a população de Jerusalém. Então nós conhecemos aqui em Atos capítulo 2, é o capítulo que fala da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então, quando houve essa descida, houve algumas manifestações sobrenaturais. As pessoas falavam em línguas e houve ali um mover muito grande, porque muitas pessoas que eram de outras regiões do mundo começaram a entender o que eles estavam falando. Então houve realmente uma manifestação, um grande barulho, um grande tumulto, um tumulto de Deus, irmãos, algo espiritual. E diz então que a multidão afluiu, correu para ali para ver o que estava acontecendo. E quando a multidão chegou ali diante daquele acontecimento, então Pedro ele se levanta e ele começa a pregar para a igreja não, para a população. É a primeira vez, a igreja não estava estabelecida ainda, havia um grupo de 120 apóstolos, discípulos, os apóstolos estavam ali, mas formavam um grupo de 120 pessoas, e essas 120 pessoas estavam ali orando, e de repente o Espírito veio sobre elas, e houve toda essa manifestação, e o apóstolo Pedro ele prega. Quando ele termina de pregar, concluindo a sua primeira pregação pública, as pessoas perguntam para eles, ficaram com o coração afligido, aflito. Eles ficaram preocupados, o que nós vamos fazer então? O que devemos fazer em resposta a esta nova realidade, em resposta à pregação do Evangelho? Então Pedro, ele fala assim: olha, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. Antes de chegar aqui, eu quero falar um pouco sobre o que Pedro pregou e como ele pregou. Então, diante de uma manifestação sobrenatural, quando toda a população corre para aquele lugar para ver o que estava acontecendo, e aí começa aquele tumulto, Pedro se levanta e começa a pregar. Quando nós olhamos toda a pregação do apóstolo Pedro, você pode ler, está no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 14, depois você lê com calma, eu não quero me estender hoje, a gente vai ter o batismo daqui a pouco. Você pode ler e você pode chegar às mesmas conclusões que eu cheguei. Eu acredito que nós vamos chegar, às mesmas conclusões. O que Pedro ensina, e ele começa a falar com as pessoas, em primeiro lugar, nós vemos algumas características. Ele exalta a palavra de Deus. Ele começa a dizer: o que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que o cumprimento da palavra. Ou seja, tudo aquilo que nós, como homens de Deus, vamos pregar,
Tudo isso deve estar debaixo da autoridade das Escrituras. Por quê? Porque nós acreditamos que a Bíblia é a autoridade sobre a igreja, sobre o homem, sobre qualquer manifestação espiritual. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos então que realmente o cristianismo começou com uma pregação bíblica. Pedro, ele exaltou a palavra, ele exaltou a Bíblia. Ele falou assim: olha, o que vocês estão vendo nada mais é do que o cumprimento de uma promessa que foi feita lá no Antigo Testamento. O que vocês estão observando aqui nada mais é do que algo que a palavra de Deus já dizia que ia acontecer. Amados, então nós entendemos que toda a nossa vida cristã, toda a nossa conduta, todos os nossos costumes, tudo aquilo que nós vivemos no nosso lar, tudo aquilo que nós vivemos como igreja, devem ter como autoridade máxima. Nós devemos submeter a nossa vida, as nossas condutas, a nossa igreja, tudo o que vivemos à palavra de Deus. A palavra do Senhor. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui Pedro pregando, lá em Atos capítulo 2, 17, no meio do seu discurso, ele cita o profeta Joel, lá do Antigo Testamento. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne, diz outra tradução. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, lá no Antigo Testamento, Joel, que era um profeta, já estava movido pelo Espírito Santo, anunciando um tempo que ia chegar, que o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, sobre servos, sobre servas, sobre jovens, sobre velhos. O que nós vimos aqui hoje, num universo aqui de 8 pessoas, nós vimos aqui crianças, né? A Luana ainda, uma criança está entrando na pré-adolescência. Nós vimos aqui pré-adolescentes, nós vimos homens já maduros, casados, nós vimos mulheres maduras. Então nós estamos vendo o quê? O derramar do Espírito sobre toda a carne, amém, irmãos? Diante dos seus olhos, diante dos nossos olhos, estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo, assim como foi lá em Atos capítulo 2, nos dias dos apóstolos. Nós estamos vendo aqui a pregação do Evangelho, causando algo na vida das pessoas. A Luana deu testemunho que estava estudando a palavra junto com a sua mãe. Aí fica uma dica para você que é pai, que é mãe: vale a pena estudar a Bíblia com seus filhos. Não deixe o estudo da Bíblia aqui para esse momento. É uma bênção, irmãos. Esse momento que os nossos filhos estão aqui estudando, ele é uma bênção. E realmente os nossos professores são capacitados. O material que estamos ali estão debaixo de supervisão da pastora Etel. É um material bíblico, realmente pensado para ensinar e abençoar o seu filho. Mas o estudo na nossa casa, no nosso lar, nós temos autoridade para ensinar, porque os professores passam 40 minutos com seus filhos durante uma semana. Você acorda, dorme, almoça, janta com seus filhos. Eu lembro quando a Fernanda e a Flávia eram pequenas, eu lia a Bíblia com elas todos os dias. Lemos várias partes, depois a gente fazia um resumo, fazia uma coisa, fazia outra, fazíamos devocional, tocava violão. As minhas filhas cantam bem porque eu cantava para elas, mas aprenderam. Não sei porque vocês estão rindo, é verdade. Né? A Flávia disse que aprenderam como não fazer, como não cantar. Né? A Flávia é uma bênção, muito sincera. Então a gente vê, irmãos, situações que nós temos que ensinar os nossos filhos com a nossa vida. Ensinar a palavra. Então nós vemos aqui uma criança que, estudando a Bíblia com a sua mãe, entendeu que ela deveria se batizar. Por quê? Porque quando nós temos contato com o Evangelho verdadeiro, quando nós temos contato com o Evangelho verdadeiro, então nós precisamos dar uma resposta a isso. É necessário dar uma resposta. Continuando aqui, Pedro então exaltou a palavra diante do que eles estavam vivendo. Houve o derramar do Espírito e Pedro exaltou: o que vocês estão vendo é o que está escrito lá na palavra. Pedro então começa a falar sobre a ressurreição de Jesus. Amados, é que hoje, muitos anos depois, quase 2000 anos depois,
Todos nós falamos sobre a ressurreição de Jesus. Naquela época, imagina, era um fato que havia acabado de acontecer. Hoje também é loucura, a pregação do evangelho é loucura, né? Mas naquela época era pior ainda. Por que é que Pedro ia afirmar que Jesus estava ressurreto? O que ele ia ganhar dizendo que Jesus havia ressuscitado? Sabe o que os apóstolos e os primeiros discípulos ganharam quando eles diziam que Jesus havia ressuscitado? Eles ganharam perseguição, eles ganharam a morte, eles ganharam a destituição de todos os seus bens. Os discípulos, a igreja, fugiu de Jerusalém, foi perseguida. Eles eram obrigados a renunciar a Cristo, a renunciar à sua fé, e muitos deles morreram nas arenas romanas, morreram empalados, morreram crucificados, morreram queimados, porque eles afirmavam que Jesus estava vivo. Por que que eles fizeram isso? É porque eles foram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus. Eles estavam dispostos a perder tudo. Eles estavam dispostos a morrer nas arenas, eles estavam dispostos a perder os seus bens, eles estavam dispostos a entregar a sua vida, porque eles não podiam negar o encontro que eles tiveram com Jesus, um encontro com Jesus ressurreto que mudou, transformou a vida deles, que trouxe para eles o bem mais precioso que eles poderiam ter. O bem maior que eles poderiam ter não eram os seus bens materiais. Algo mais valioso que eles poderiam ter não era fama ou aceitação das pessoas. O bem mais precioso que eles poderiam ter não era também uma igreja opulenta, ou como nós podemos ver hoje, muitas igrejas católicas e evangélicas que nós temos aqui ar-condicionado, estamos aqui confortáveis, que gostoso. Mas não era isso que eles almejavam, porque eles não viveram isso. Eles viveram em cavernas, eles viveram fugitivos, eles viveram como pessoas que eram as mais odiadas da sua época, perseguidas e odiadas. Não era isso que eles estavam procurando. O bem maior que eles tinham era o perdão dos seus pecados. Era o que eles buscavam, a paz com Deus. A alegria de poder viver com Deus uma vida nova. A alegria de ter os seus erros cancelados. De ter a sua história totalmente mudada. De perceber que eram inimigos de Deus por causa do pecado que eles cometiam. E eles buscavam isso, eram judeus, buscavam pela lei uma amizade com Deus, a paz com Deus, mas eles sabiam que não tinham. Mas quando o evangelho nos foi apresentado, Pedro falou assim: arrependam-se e cada um seja batizado para perdão dos seus pecados. O perdão dos pecados, irmãos, é algo maravilhoso. Talvez você não tenha entendimento de uma ou outra coisa, mas eu sei exatamente o que Deus fez na minha vida. Eu era um homem que enganava minha esposa, que menti para ela. Eu era uma pessoa que enganava os meus chefes no meu trabalho, que muitas vezes roubei nas empresas que eu trabalhava. Eu recebia dinheiro para andar de táxi, eu andava muitas vezes de ônibus e gastava, sei lá, R$5 que é a passagem de ônibus e cobrava R$50 que era o preço do táxi para poder aquilo ali depois beber bebidas alcoólicas, desfrutar de um dinheiro que era roubado. Isso para mim era normal, todo mundo fazia. Então eu vivi uma vida pecando sem entender que aquilo traria para mim consequências, que poderia trazer consequências para a minha casa, para o meu casamento, e trouxe realmente, porque quando eu conhecia Jesus e tive contato com esta mensagem, não apenas de perdão, porque o Senhor Jesus não apenas nos perdoa, mas Ele nos dá do seu amor, da sua graça e do seu poder, para que nós possamos viver totalmente em santidade, uma vida nova, liberta de todo o pecado e de tudo aquilo que nos aprisiona. Quando eu tive contato com isso, irmãos, eu falei assim: não, é isso que eu quero para a minha vida. E quando eu entendi, então eu entreguei a minha vida ao Senhor, corri para me batizar. A Adriana estava contando no curso de batismo. A Adriana, nós nos convertemos praticamente juntos, na mesma época. A Adriana um dia estava tomando banho e ela teve tanta convicção dos seus erros, do seu pecado, que durante o banho ela pediu para Jesus batizar ela. Ela falou assim: Senhor, me batiza aqui. O autobatismo não existe, né, irmão? Tem que ter outra pessoa que batiza você.
Mas a Adriana já estava inventando o autobatismo. Ela falou assim: eu me batizo aqui debaixo desse chuveiro, lava todos os meus pecados. Por quê, irmãos? Porque o entendimento de que você precisa ser perdoado, lavado e remido daquilo que você fez. Essas pessoas, então, quando tiveram contato com isso, então Pedro ele começa a falar sobre Jesus ressurreto. E ele também exalta a palavra. Lá em Atos capítulo 2, 24, ele fala: mas Deus ressuscitou dos mortos a Jesus, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, a respeito de Jesus, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, eu não serei abalado. Então Pedro, para falar sobre a ressurreição de Jesus, ele cita o Salmo 16. Ele fala que Davi, o rei Davi, era profeta, e ele já profetizou lá, que o corpo do santo, o corpo do Messias, não veria corrupção. Ou seja, ele entendeu ali que o Antigo Testamento já afirmava e profetizava que o Messias não ia ficar morto, não ia ver assim a corrupção do seu corpo. Então ele cita a palavra. Deixa eu dizer para você, todo o discurso de Pedro, ele dizia algo que ele estava vivendo, ele dizia a verdade que eles estavam experimentando, mas ele submetia as suas experiências à palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é aquela que testifica, é o selo das nossas experiências, da nossa vida. Então eu me casei com a Adriana, nós fomos lá no cartório, e nós então fizemos a nossa certidão de casamento. Ela tem um selo do cartório, comprovando que aquele documento está registrado no cartório. Civilmente, eu e ela estamos casados. Quando você vai tirar uma cópia, e uma cópia que precisa ser autenticada, para dizer que aquela cópia é realmente verdadeira, você apresenta um documento no cartório, aquele cartório tira uma cópia do seu documento, um xerox, que você pode tirar em qualquer lugar, mas para você autenticar, você precisa ir lá no cartório, e é colocado um selo, para dizer que aquilo é autêntico, que aquilo é verdade. O que autentica as nossas vidas é a palavra do Senhor, amém? Quando nós vamos diante da palavra, o Espírito Santo coloca um selo naquilo, coloca um selo na pregação, Ele coloca um selo nos corações, enquanto então nós temos esse contato com a verdadeira palavra, nós entendemos que quando eles ouviram tudo que eles viram tudo que estava acontecendo, ouviram que tudo que estava acontecendo era previsto pela Bíblia, pela palavra. O selo de Deus foi colocado naquilo ali, então eles deram crédito à palavra do apóstolo Pedro, e eles então ficaram cheios ali de temor. Eles perceberam como Deus amava a humanidade, aquele Jesus que eles alguns dias antes haviam crucificado, dizendo: não solte ele, soltem Barrabás. Barrabás era homicida, era um assassino, que tinha feito uma revolução social naquele lugar, e estava preso por causa do homicídio que havia cometido. Então Pilatos falou: quem que vocês querem que eu solte? Jesus, o vosso rei, ou Barrabás? E toda aquela população gritou: fora com esse, solta-nos Barrabás. E Pilatos perguntou: o que eu faço de Jesus? E eles gritaram: crucifica-o. E Pilatos: mas eu não acho nenhum mal nele. Eu não vi nenhum mal nele. O que vocês querem que eu faça de Jesus, chamado Cristo, o vosso rei? E aquela população fala: crucifica-o. Mas quando eles tiveram contato com a palavra e perceberam que Jesus havia ressuscitado, e aqueles pescadores que eram os apóstolos, que estavam fugindo, escondidos, com temor, com medo, que sumiram assim que Jesus morreu, de repente aqueles homens cheios do Espírito Santo, aleluia, eles se levantam diante de uma multidão. Aquele Pedro que negou a Jesus 3 vezes, e se você for ler os evangelhos, você vai ver que Pedro negou para uma escrava, para uma criada que estava servindo ali as pessoas. Ela olhou para ele e falou assim: Jesus estava preso. Ela olhou para Pedro e falou assim: você é um deles, eu vi você com Jesus. Pedro a amaldiçoou, ele usou
palavrões, ele disse: eu não conheço esse homem. Este Pedro que negou a Jesus por medo, esse Pedro se levanta diante de uma multidão em Jerusalém e ele diz: Jesus Cristo está vivo. Aleluia! Aleluia! E aquela multidão então percebeu que tinha pisado na bola. Irmãos, eu percebi um dia que tinha pisado na bola. Eu percebi que a vida que eu estava levando não ia me conduzir a nenhum lugar de bênção. Eu percebi que o fato de enganar a minha esposa, o fato de enganar talvez as pessoas, o fato de viver de uma forma dissoluta, a maneira que eu estava vivendo alheio a Deus, eu não queria saber de Deus. Eu percebi que aquilo ali estava errado quando tive contato com o verdadeiro Evangelho. E eu então entreguei a minha vida a Jesus. Da mesma forma, essas pessoas, quando ouviram isso, eles perguntaram, lá em Atos capítulo 2, versículo 36, vou ler novamente. Pedro, terminando a sua pregação, lhe diz: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E a resposta de Pedro é uma resposta direta, é uma resposta verdadeira, é uma resposta de quem não quer passar pano para ninguém. É uma resposta, irmãos, porque nós precisamos realmente ser verdadeiros e falar a verdade. Quando eu estou com a minha filha, educando a minha filha, eu tenho que falar a verdade para ela. Olha, nós nunca usamos de artimanha. Assim: depois o papai põe você aqui, se eu depois não fosse colocar ela lá. Nunca fizemos isso, né, amor? Eu quero ficar na casa da vovó. Depois eu levo você na casa da vovó, se eu não fosse levá-la. Eu falo assim: não, hoje você não vai na casa da vovó. As minhas netas podem vir na casa da vovó hoje, tá? Mas a gente falava assim: não vão. Hoje não. Por quê? Porque a gente entendeu que a verdade é a melhor maneira de educar o seu filho, a sua criança. E eles têm que se submeter à verdade. Nunca usamos de artifício. Né? Quando a Adriana fala para mim assim: Marcelo, posso comprar esse colar? Eu falo assim: agora não, amor, depois. Eu falo assim: não, nem agora nem depois, não vai comprar. Né? Não dá. A gente tem que ser verdadeiro. Pedro olhou para aquelas pessoas e Pedro amou aquela multidão. Quando ele percebeu que as pessoas realmente ficaram contritas e aflitas diante daquela verdade, Pedro então ele falou: olha, arrependam-se. Irmãos, só tem um remédio para o pecado, é arrependimento. Nós não podemos dizer que o pecado não vai derrubar a sua vida. Eu não posso afirmar aqui diante da igreja: não, tudo bem, vamos levando, né? Daqui a pouco você vai. Não podemos fazer isso, irmãos, porque não é assim que funciona. A palavra precisa ser verdadeira. A verdade sempre prevalece, amém, irmãos? A verdade prevalece. Então Pedro olhou para eles e os amou e falou assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. É uma palavra, parece direta demais, ela parece objetiva demais, mas a realidade, meu amado, meu irmão, é isso: arrependa-se. E você sendo batizado, você vai ser perdoado. Deus vai fazer coisas novas, as coisas velhas passaram, não é como diz aí em 2 Coríntios 5,17, ora, se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo aquilo que era velho, toda maldição, toda mentira, todo pecado, toda prisão, todo vício, tudo aquilo se passou, irmãos, e as coisas novas se fizeram, porque se alguém está em Cristo, você é uma nova criatura. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Foi maravilhoso o dia que eu olhei nos olhos da minha esposa, e eu falei para ela assim: lembra aquele dia que a sua amiga me viu,
e disse que eu estava olhando uma mulher na rua. E eu falei para você que era mentira, que eu não olhei. Lembra? Assim, lembro. Eu preciso dizer esse negócio. Era verdade. Eu olhei mesmo. Eu olhei uma mulher que estava vestida, né, com uma mini saia na rua, assim, assim, assim. Aquele dia sua amiga viu. Eu menti e disse para você que não era verdade. Mas hoje, diante de Deus, eu quero dizer para você, é verdade. E eu quero que você me perdoe. Esse dia, irmão, foi difícil. Foi difícil. Mas foi um dos melhores dias da minha vida. Porque a partir dali, eu entendi que essa promessa que Pedro fala aqui, ele fala, arrependam-se, cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa é para todos que estão longe. Imagina, nós podemos falar longe geograficamente. Pedro pregou isso em Jerusalém, lá do outro lado do mundo nós estamos longe geograficamente, e nós podemos falar longe temporalmente, nós estamos a quase 2000 anos de distância, disso que Pedro falou, mas essa promessa alcançou a minha vida, mudou o meu coração, me trouxe arrependimento, mais do que isso, me trouxe capacidade para viver o novo, trouxe capacidade à igreja e todos aqueles que creem, para viver uma vida santa, para andar com Deus, para começar a falar a verdade, para abandonar a mentira, para abandonar os vícios e para ser capacitado, porque o homem é impossível você viver uma vida reta, é impossível para nós vivermos uma vida reta, mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, esta promessa de perdão, essa promessa de receber o dom do Espírito, essa promessa de viver e mover-se no sobrenatural, essa promessa de ser capacitado, ela é real hoje, porque a palavra de Deus ela não pode voltar vazia, mas assim como a chuva cai na terra, e a neve também cai na terra e regam a terra, para que a terra dê o seu fruto, assim como a chuva que cai na terra não volta para o céu antes de regar a terra, da mesma forma, a palavra de Deus quando é liberada, ela não volta para Deus vazia, mas ela vai produzir fruto no coração de quem crê. A promessa está liberada aqui para todos aqueles que creem. E nós estamos vendo hoje, irmãos, a palavra se cumprindo. Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Os que aceitaram a palavra foram batizados. É um sinal público de que você aceitou a palavra, de que você aceitou o Evangelho. Jesus deixou duas coisas para nós fazermos. A ceia, que nós tomamos todo domingo, cada primeiro domingo do mês, e o batismo nas águas. Os que aceitaram a palavra foram batizados. Verso 42. Eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O batismo é o primeiro passo, então, queridos, para uma vida de aprendizado, uma vida de comunhão e uma vida de oração. É uma vida que nós estamos tendo aqui, procurando desfrutar do amor e do favor de Deus, da graça de Deus que nos capacita a viver cada dia de uma forma diferente. Pois, como disse o apóstolo Pedro, essa é a promessa para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O batismo é a palavra em ação. Palavra de Deus agindo hoje nos nossos corações, agindo na nossa vida. Essa é a promessa que foi liberada naquele dia, através da pregação do apóstolo Pedro. É a promessa que está sendo liberada hoje sobre a minha vida, sobre a sua vida. Isso não mudou. Não mudou. A pergunta é, nós cremos? Nós somos capazes de crer? Você que já está, porventura, batizado há muito tempo, você tem vivido essa promessa?
Você tem vivido isso? Essa promessa chegou para nós, é uma promessa de cura, do favor de Deus, Deus se tornou favorável a nós. É um favor, irmãos, um favor que nos leva a alcançar coisas maravilhosas. Eu lembro da minha entrevista de emprego. Eu fui jogar futebol no domingo. Minha entrevista de emprego era na segunda-feira. Fui jogar futebol, e jogando futebol era um campo de 11 contra 11, um campo grande de um clube. E eu estava ali, e era assim, o time que ganhava ficava, meu time estava bom, meu time foi ganhando. Vários jogos, e eu peguei uma bola na ponta esquerda, tinha um senhor, né, me marcando. Aí eu fui para cá, fui para lá, e o rapazinho tentando marcar um senhor, que era um senhor assim baixinho. E eu para um lado, para o outro, tá? Eu fui para o fundo, fiz que ia cruzar, pisei na bola, puxei para trás, ele passou reto, entrei na área, toquei para o rapaz, o cara fez o gol. Aí nosso time ganhou, fui tomar água. Aí o cara que tinha me apresentado para fazer a entrevista, um amigo meu que estava jogando bola comigo, eu estava tomando água lá, até hoje eu lembro. Ele falou assim, sabe aquele rapaz lá que se debrou para cá, para lá, deixou ele cair do chão? Eu falei assim, o que tem? É ele que vai te entrevistar amanhã. Era domingo, segunda-feira de manhã, eu falei assim, mas ele não vai lembrar de mim, né? Quero botar uma roupa diferente e tal. Tudo arrumadinho, jogador de futebol, tá tudo sujo, né? Lameado, aqueles negócios. Cheguei lá tudo limpinho e tal. Cheguei, o nome dele era Mauro. Ele falou assim, Marcelo, pode entrar. Peguei, entrei, sentei na frente da mesa dele, assim, ele... você que é o Marcelo? Sou eu que sou o Marcelo. Tá bom. Ele pegou meu currículo, olhou, você fez a ETEP, né? Ele olhou para mim assim, você não estava jogando bola ontem? Eu falei assim, não, estava sim e tal. Ele pegou, fechou meu currículo e falou assim, o time do nosso prédio agora vai ficar bom. Não me fez nenhuma pergunta técnica, nenhuma. Os rapazes que entraram comigo, foi uma galera que entrou na mesma época, todos eles fizeram prova. Além da pergunta, além da entrevista, tiveram que fazer prova, tiveram que fazer um monte de coisa. Eu não fiz nada, irmão. Eu simplesmente entrei porque o favor do entrevistador estava sobre mim. Havia algo em mim que fez com que ele liberasse o favor dele, que era a minha habilidade futebolística, né, irmãos? Muito antigamente isso, né? Muito antigamente. Então, a minha habilidade fez com que ele liberasse o favor sobre mim. Então, quando você tem um favor, as coisas acontecem, irmãos. Agora eu quero perguntar para você, o que há em mim, qual é a habilidade que há em mim para que o favor de Deus seja liberado? Nenhuma. Não existe nada em mim que atraia o favor de Deus. Não existe nada em mim, na minha família. Não existe nada no homem que possa atrair o favor de Deus. Mas o Senhor se tornou favorável, porque Ele ama a humanidade. Então, lá dos céus Ele olhou e viu a humanidade toda corrompida, e Ele providenciou um Salvador, que é o seu Filho Jesus. Então o favor de Deus é liberado para aqueles que creem. O favor de Deus é liberado sobre aqueles que acreditam no Filho, aquele que honra o Filho, aquele que olha para Jesus e entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que honram o Filho têm acesso ao Pai. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O favor e a graça de Deus é liberada sobre todos aqueles que creem. É por isso que Pedro disse, arrependam-se. Creiam no Evangelho, sejam batizados, que vocês vão receber a promessa. Se você está dando murro em ponta de faca, se você está lutando e a sua família não muda, se você está lutando contra vícios, está perdendo, se você está lutando com todo tipo de maldição financeira, matrimonial, da sua casa, da sua família, não sei, vícios, todo tipo de luta, e você quer e precisa do favor de Deus, arrependa-se, creia no Evangelho, Ele vai abençoar toda a sua vida, toda a sua vida. Ele vai colocar a nossa vida no trilho, vai colocar a nossa vida no prumo. Irmãos, fui tomar banho ontem à noite, tem lá um box, a porta de correr, e a porta estava fora do trilho, estava torta, irmãos. Aí eu fui tentar fechar, quase que caiu a porta. Aí você tem que botar essa porta do box no trilho. A hora que eu botei ela no trilho, aí fechou certinho.
ficou bonitinha. Não precisa fazer muita força. Não precisa fazer nada. Ela corre certinho. O favor de Deus é liberado sobre todo aquele que crê. As promessas de cura, do favor, libertação, graça de Deus, capacidade de Deus para arrumar e aprumar a sua vida estão liberadas hoje sobre todo aquele que crê. Você crê? Pastor, eu estou andando na igreja há muito tempo e não tenho vivido isso. Vamos orar nessa manhã. Pastor, estou visitando a igreja. Nunca ouvi essa pregação. Eu quero te dar a oportunidade para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se há alguém aqui que quer trazer esse favor de Deus sobre a sua vida, entendendo que você precisa se arrepender dos seus pecados, eu quero te dar a oportunidade nessa manhã, para que o Senhor possa então vir sobre você e mudar a sua história. Mudar a sua história totalmente, assim como um dia Ele mudou a minha. Não somos melhores do que ninguém, irmãos. A gente, às vezes o cristão, ele tem uma linguagem de vitória, ele tem uma linguagem, e parece que a pessoa é arrogante, né? Só ele que tem o favor de Deus. Não, não é isso, querido. Nós entendemos que um dia Jesus mudou a nossa vida. E quando Pedro falou arrependam-se, ele não estava atacando pedra em ninguém, porque Pedro sabia de onde ele saiu. Pedro sabia que ele negou Jesus 3 vezes, e o Senhor Jesus lhe deu a oportunidade de se arrepender. Então ele podia pregar aquilo que ele viveu. E nós estamos aqui nessa manhã com muita humildade e com muito temor no nosso coração. Nós vamos entrar na piscina ali daqui a pouco, para batizar essas vidas. E só Deus sabe a alegria do meu coração. E Deus sabe o temor com o qual eu faço essas coisas, porque eu sei exatamente de onde eu saí. E eu quero te dar a oportunidade hoje, para dar um passo de fé, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Se há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dê um sinal com a sua mão aí no seu lugar. Fala assim: eu quero, pastor. Eu quero atrair esse favor sobre a minha vida. Eu quero me arrepender. Eu quero entender que Deus tem algo novo para a minha vida. Eu quero viver este favor. Eu quero que as coisas comecem agora a caminhar de uma forma diferente. Se há alguém que gostaria de tomar essa decisão nessa manhã, eu quero te dar essa oportunidade. E nós vamos orar por você. E vamos crer que Deus fará grandes coisas. Alguém aqui, dê um sinal com a sua mão. Queria chamar aqui a equipe do louvor, por favor. Se alguém aqui... Vou dar mais uma oportunidade para você, para nós orarmos por você nessa manhã. Alguém que entende que precisa entregar a sua vida ao Senhor, depois de ouvir a pregação. Aleluia. Talvez seja uma grande oportunidade para você assumir publicamente que você precisa de Deus na sua vida. Não é vergonha, não é, como se diz, humilhação, pelo contrário, é a alegria de se entregar para viver coisas novas em nome de Jesus. Alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Amém. Uma mão ali se levantou. Obrigado, querida. Pode abaixar a sua mão. Obrigado. Deus abençoe sua vida de uma forma tremenda. Que o favor de Deus seja liberado sobre você, não apenas hoje, mas durante toda a sua caminhada. Porque a promessa, ela é real para todo aquele que crê. A promessa de Deus está sobre a sua vida. Mas alguém gostaria de tomar essa decisão hoje? Eu não vi alguém? Estamos apontando aí alguém? Amém. Andressa, né? O favor de Deus está sendo liberado sobre a sua vida, querido. Que o Senhor possa estar fortalecendo você para viver coisas novas e tremendas. A paz de Deus vai encher o teu coração de tal forma, o seu coração também de tal forma, que vocês duas serão muito abençoadas. Mais alguém? Tem mais aqui um casal. Marcos e a Cristiane. Aleluia.
Nós queremos orar por vocês. Eu não quero expô-los, mas eu gostaria que vocês viessem aqui à frente para nós orarmos com vocês. Pode ser? Pedir para a igreja ficar de pé, por favor. Se você que está junto com essas pessoas, se você quiser acompanhá-las, pode vir aqui. Vem, Camila, junto à sua prima. Se o Félix quiser vir aqui, a Regina, quiser vir a Nayara, alguém quiser vir com a Andressa. Alguém do GR aqui, do Marcos, da Cristiane, pode vir aqui também. Vem cá, Joaquim. Cadê o Joaquim? Pode vir, o Léo está aqui. Cadê a Marta? Está por aí? A Marta está aqui em cima, não, né? Pode vir aqui com eles. É dia de festa também, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como que é seu nome mesmo? Regina. Aleluia. Feche os seus olhos, Regina. Eu não sei se você já é conhecedora da palavra, mas eu sinto uma dor muito grande no seu coração. O Senhor hoje diz que te perdoa. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu percebo uma dor, algo que tem te incomodado muitos anos, muito tempo. E muitas vezes na sua cama você pensa nessa situação, na hora que você está deitada. Antes de dormir, situações vêm sobre você e há uma dor no seu coração. E o Senhor te liberta hoje, o Senhor te perdoa. O Senhor derrama sobre você um novo tempo. O favor de Deus está sobre a sua vida. Amém? Se alguém puder trazer um lenço de papel para ela aqui, por favor, alguma irmã, alguém, puder trazer um lenço de papel para ela. Aleluia. Vocês que estão aqui à frente, repitam comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te agradeço pelo seu perdão. E a partir de hoje, eu quero viver uma nova vida. Eu te agradeço, porque o seu favor está sobre a minha vida. Como igreja, Pai, nós recebemos esses irmãos, são irmãos recém-nascidos. E nós os recebemos com alegria, com uma grande festa em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.